Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Então, na aula de hoje, nós iremos ver triângulos. Nós iremos estudar os elementos dos triângulos, a sua classificação, como é formado os ângulos internos e os ângulos externos de um triângulo. Bom, pessoal, então vamos iniciar o conteúdo de triângulos, analisando primeiro os elementos de um triângulo. Como é que o triângulo ele é formado? Então aqui nós temos o desenho do triângulo e nós vamos destacar os 4 elementos. Primeiro, o que são vértices? Vértices são os pontos que quando a gente liga formam o triângulo. Então o ponto A, B e C são os vértices. Então esses pontos aqui, olha, ponto A, o ponto B e o C. Esses vértices são os que não tem o chapéuzinho, certo? O acento circunflexo. São esses pontos aqui, olha, que não tem. Os lados, ele é formado pela união de 2 pontos, ou seja, de A até o ponto C, a gente coloca assim, olha, que é o traço. Eu tenho esse lado, de A até B, eu tenho outro lado, e de B até C, eu tenho outro lado. Então, os lados a gente identifica com esse tracinho em cima. Então, A, C, AB e BC são os lados. Aí agora nós temos 2 tipos de ângulos. Nós temos os ângulos internos. Interno é o que está dentro. Então nós temos quem? Esse ângulo, esse e esse. Então o ângulo sempre a gente denomina pelo acento circunflexo. Então o ângulo interno é o que está dentro. Então é A maiúsculo, B maiúsculo e o C maiúsculo. E os ângulos externos é os que estão fora. Também com chapeuzinho é quem? Esse A minúsculo, o B minúsculo e o C minúsculo, certo? Interno é o que está dentro. Externo é o que está fora, o que completa a meia volta, certo? Então, quem é os ângulos externos? A, B e o C. Pessoal, agora nós iremos para o segundo assunto, que é a classificação de triângulos. Na página 70 do livro de vocês, tem essa classificação, mas não tem a imagem, certo? Tem só a descrição do que significa cada tipo de triângulo. Então eu trouxe aqui para vocês os nomes e como ele é visualizado. Então, a classificação de triângulos, ele é classificado em 2 formas, de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. Então, primeiro a gente vai ver os 3 tipos de triângulo em relação ao lado. Nós temos equilátero, quando os 3 lados são iguais. Nós temos isósceles, quando apenas 2 lados são iguais e um é diferente. E nós temos escaleno, quando os 3 lados são diferentes, certo? Agora nós temos 3 classificações em relação ao ângulo. O ângulo, quando ele é acutângulo, é que os 3 ângulos deles, todos os 3, são menores do que 90 graus. O retângulo é quando nós temos esse formato que possui apenas um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. E o obtusângulo é quando nós temos apenas um ângulo que ele é maior de 90 graus, certo? Então isso é a classificação. Quanto aos lados, nós temos esses 3 e quanto aos ângulos, nós temos esses 3.
Pessoal, o nosso terceiro assunto vai ser sobre a soma dos ângulos internos. No outro eu expliquei o que são os ângulos externos, que é o que completa a meia-lua, e os ângulos internos são os ângulos que tem um chapéuzinho e que fica dentro do triângulo, certo? Isso são os ângulos internos. Então, a soma dos três ângulos internos, ele sempre será igual a 180. A soma dos ângulos internos igual a 180. Então, eu trouxe para você o exemplo A e o exemplo B. Nós temos três ângulos. Esqueci aqui de pintar. Tá pintadinho aqui esses ângulos. Então, nós temos esses três ângulos internos. Então, para eu descobrir o valor de x, o que é que eu vou fazer? Eu sei que a soma 60 mais 50 mais x, ele tem que ser igual a quanto? 180. Então, 110 mais x é igual a 180. X vai ser 180 menos 110. Logo, o meu x ele vai ser 70. Realmente, se eu pegar 70 com mais 60 com mais 50, dá 180. Do mesmo jeito, eu quero descobrir quem é esse ângulo. Como é que eu faço? A soma dos três ângulos internos igual a 180. Então, eu faço y mais 62 mais 58 igual a 180. Y mais 120 igual a 180. Y vai ser 180 menos 120. Y vai ser 60. Realmente, se eu pegar 62 com 58 com 60, a soma vai dar 180. Aí tem outro exemplo que tem no exercício, é quando não vem em forma de desenho, vem enunciado. Por exemplo, que tem aqui numa questão dizendo assim: como é que nós iríamos fazer? E também nós podemos pegar questões contextualizadas, sem ser com os desenhos. Tipo essa aí. Em um triângulo, as medidas de dois ângulos internos são 110 e 30 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno? Então, não tem a necessidade da gente fazer o desenho do triângulo, não. A gente já sabe que a soma dos três ângulos internos é igual a quanto? A 180. E esse terceiro ângulo, a gente pode dizer que ele é qualquer letra. Então, eu posso pegar 110 mais 30 graus mais x igual a quanto? 180. Porque é a soma dos ângulos o quê? Internos. Então, 140 graus mais x igual a 180. Então, x vai ser 180 menos 140. Minha medida do terceiro ângulo, ele é 40 graus, certo? Então, não tem a necessidade de eu desenhar o triângulo. Eu sei que a soma dos três ângulos, que é isso aqui que eu quero descobrir, o meu terceiro ângulo, ele tem que ser igual a 180, a soma.